Expectativas. Só de você estar aqui, eu já sei que ou eu vou frustrar as suas, ou eu vou superá-las, e pode ser que esse vídeo seja exatamente o que você já espera dele. E eu não tenho culpa disso. A culpa é da sua expectativa. Brincadeiras à parte, expectativa é nada mais nada menos do que aquilo que a gente espera. O que a gente espera da vida, das pessoas, dos momentos. E existem sim expectativas plausíveis pra gente ter. Então quando você sai na rua, é normal você esperar que você seja tratado com respeito. Se alguém falou que ia retornar uma ligação sua, é normal você esperar a pessoa retornar. E ainda assim, até as expectativas mais justas podem ser frustradas. E isso acontece porque a outra pessoa não tá dentro da sua cabeça, ela tem as prioridades dela. Fora que às vezes a gente espera demais de gente que tem pouco pra oferecer. E não é por mal, todo mundo faz isso. A questão é que a gente fica insistindo em vestir as pessoas com a roupa que a gente desenhou pra eles. E na maioria das vezes esse figurino não serve. Quando a gente bate o olho numa pessoa pela primeira vez, de cara a gente já cria várias expectativas pra ela. Então assim, quem dirá, quem imagina o tamanho das expectativas que a gente tem pras pessoas que a gente jura que conhece tão bem. Vou dar exemplo de uma situação que provavelmente já aconteceu algo parecido com você. Vamos supor que você cresceu com um avô super dócil, gentil, carinhoso, e uma avó mais ranzinza, mais antipática. Só que um dia, quando você chega na casa deles, aquele avô que sempre te tratou tão bem, com tanto carinho, tá super estressado, gritando, e acaba que você nem tem nada a ver com o estresse dele, mas ali você conhece um avô que você nunca tinha visto. E aí você se sente mal, mas não é pelo que ele fez, é pelo quanto aquilo foge do que você esperava dele. Esse é o tipo de quebra de expectativa mais frustrante que tem, porque vem de uma pessoa que você colocou num pedestal ali meio que sem querer. E é o que a gente faz com muitas pessoas que entram na nossa vida. E aí naqueles poucos segundos você descobre um lado da pessoa que você não sabia que existe. Mas existe, e existe em todo mundo. As pessoas são maiores do que a imagem que a gente tem delas. O seu avô, seu namorado, seu melhor amigo. A gente se decepciona justamente porque a gente fica esperando constância, sendo que a vida é feita de oscilações. Ninguém consegue entregar uma coerência absoluta. A gente quer que o outro seja só aquilo que a gente conheceu dele e às vezes nem conhecemos. Às vezes é só o que a gente idealizou dele. Um exemplo disso na minha vida que durante muito tempo foi motivo de culpa, mas que com o tempo eu entendi melhor, foi como começou uma das minhas amizades mais fortes atualmente, um dos meus amigos mais próximos. Quando a gente se conheceu há 6 anos atrás, eu não tinha ideia do quão importante ele seria pra mim um dia, do quanto ele iria significar na minha vida. E justamente por isso passou despercebido. Eu não dei muita atenção pra ele logo que a gente se conheceu. Por outro lado, ele já bateu o olho em mim e viu ali uma pessoa que ele queria se aproximar. Ele com uma expectativa grande de mim e eu com pouquíssima sobre ele. Eu vi as investidas que ele dava, via ele tentando se aproximar, mas como eu tinha uma expectativa diferente sobre ele, eu já tinha colocado ele numa caixinha, num papel muito específico, eu não cogitei que ele poderia ser mais do que aquilo que eu esperava dele. Só que com o tempo, felizmente, a minha expectativa começou a ser frustrada, porque a gente começou a se aproximar, a gente fazia parte de um grupão de amigos que com o tempo foi se afunilando, as pessoas começaram a se separar, e aí foi uma dupla pra lá, uma dupla pra cá, e só as relações verdadeiras ali que prevaleceram mesmo. E a minha amizade com ele foi uma das que prevaleceu e que hoje em dia eu não me imagino sem. E assim, eu não sei dizer se ele sentia que a gente ia ter uma amizade tão forte quanto a gente tem hoje, mas os esforços dele lá atrás foram o que fizeram me sentir culpado, porque eu comecei a pensar o quanto eu fui injusto com aquela pessoa. E foi um pensamento que durante muito tempo ocupou a minha cabeça, mas hoje que a gente tá bem mais crescido e olhando de maneira mais técnica pra situação, eu vejo que não foi culpa minha e nem culpa da pessoa. Ele tinha expectativas grandes sobre mim que demoraram a se tornar realidade, e eu tinha expectativas pequenas demais em vista do que a gente um dia seria um pro outro. Essa, querendo ou não, foi uma quebra de expectativa boa, né? Mas uma outra desilusão que eu acho que meio que todo mundo tem em certo ponto da vida é com os nossos pais. Eu já falei aqui que meus pais são separados desde que eu era bem mais novo, então nunca foi uma questão pra mim, eles sempre tiveram uma relação boa entre eles. Mas durante bom tempo da minha vida, eu morei com a minha mãe. E assim, na época ela era professora, então ela ficava muito cansada, muito treinada. Hoje em dia que eu dou aula, eu posso dizer que eu sei como é que era. Não sei nem um terço do que era pra ela, mas eu sei um pouco. Então ela já chegava em casa mais no fim da tarde. Eu também não era nenhum anjo, então a gente vivia igual cão e gato, a gente vivia discutindo, brigando. Por outro lado, o meu pai, que eu via de 15 em 15 dias, às vezes via durante a semana, ele era pra mim o meu herói.
Porque ele sempre me levava para os lugares mais legais, sempre fazia a minha vontade, até mesmo contra a vontade da minha família. Então eu meio que cresci com essa imagem meio simbólica de que minha mãe era uma vilã. Eu sempre amei demais a minha mãe, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas como ela ficava com a parte mais chata, mais dura da minha educação, quando eu ia encontrar com meu pai, pronto. Então eu via ela como vilã, meu pai como um super-herói. Até que, no começo da adolescência, eu troquei de escola. E essa escola era muito mais perto da casa do meu pai do que da casa da minha mãe. Então, pela primeira vez, uma coisa que eu nem tinha ideia que pudesse vir a acontecer, eles decidiram que eu iria começar a morar com meu pai. Nessa época eu chorei muito, porque independente de tudo, eu não queria ficar longe da minha mãe. No fim das contas, eu tava morando a uns 30 minutos da minha mãe. Mas enfim, ela também chorou muito, porque também não queria ficar longe de mim. Mas óbvio que era uma ideia que me agradava também, porque, pô, eu ia morar com o meu pai. E aí, vocês já imaginam, né? Morando com o meu pai, que eu cresci vendo como um super-herói. Com o tempo, convivendo todo santo dia, todo tempo, qualquer coisa que acontecesse, ele tinha que resolver. Algumas expectativas que eu tinha sobre ele começaram a ser quebradas. Certas atitudes que eu não gostava, certos pensamentos, e não é nada demais, tá, gente? Não é nada extremo. É só porque a imagem que eu tinha era uma coisa tão santificada e heróica que quando eu vi que, pô, meu pai também tem as falhas dele, meu mundo virou de cabeça pra baixo. E não foi como se os papéis tivessem invertido nesse momento. Tipo, ai, minha mãe virou a heroína agora e o meu pai o vilão. Até porque a minha mãe também começou a sentir muito a minha falta e também fazer muita questão de estar sempre comigo. Então eu poderia meio que fazer essa troca na minha cabeça. Mas o que eu decidi fazer foi tirar eles dessas caixinhas que eu pus. Assim como eu comecei a valorizar muito mais o cuidado da minha mãe, eu também comecei a enxergar o meu pai como o que ele é. Um ser humano, com falhas, limites e etc e tal. O único erro foi meu, que esperava que eles continuassem naqueles personagens que eu criei pra eles quando eu era criança. Assim, não me levem a mal. Eu amo demais os meus pais. De verdade, às vezes eu acho que eu não poderia pedir por pais melhores. Um dia eu conto isso direito, mas tem muitas coisas que me fazem ser muito grato por eles. Mas, vez ou outra, eles quebram as minhas expectativas. E deixa eu contar uma coisa. Ao longo desses anos, eu já quebrei várias deles. Mas, no geral, eles sempre sentiram muito orgulho de mim. E eu sou muito grato por isso. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu não vim ao mundo pra suprir expectativa de ninguém. Nem mesmo dos meus pais. E, assim, quebrar expectativas dói. Mas liberta. E não só você, liberta o outro também. Inclusive, uma coisa que eu acho que todo mundo que sonha em ser pai, em ser mãe, tem que ter em mente é que existe a possibilidade do seu filho ser muito diferente do que você espera dele. Existe a possibilidade dele ser completamente diferente de você. E se você não tá preparado pra isso, você só vai amar o seu filho se ele for uma cópia sua, por favor, não tenha filho. Não é justo esse filho carregar julgamentos porque ele não é o que você sonhou. E isso vale pra tudo. Não é justo você fazer as pessoas se sentirem mal porque elas não se encaixaram numa expectativa que você criou. Eu digo isso, mas cuidado com a interpretação, porque no sentido amoroso, tem muita gente que adora criar um cenário, passa dia e noite na casa da pessoa e depois fala pra ela que a culpa foi da expectativa da outra pessoa. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Mas eu só queria pontuar. E aí a gente faz o quê? Talvez a chave seja não parar de criar expectativa, até porque isso é impossível, mas aprender a flexibilizar as expectativas que a gente cria. A gente tem que permitir a outra pessoa ser mais do que a gente espera dela, ou diferente do que a gente espera. Então, da próxima vez que você se decepcionar com alguém, para e pensa, será que a culpa é da pessoa ou da expectativa que eu criei dela? Só pra reiterar que às vezes a culpa é da pessoa, sim. Mas, na maioria das vezes, é a expectativa. E a gente não pode fazer nada sobre isso. No fim das contas, a gente não precisa diminuir o amor que a gente tem por aquela pessoa, mas diminuir a expectativa. Então é isso. Crie menos expectativa, que talvez você se decepcione menos. Ou não. Vai que você criou expectativa com esse vídeo também.